E agora eu vou mostrar para você a lista das 10 formas de como ganhar dinheiro. Eu vou explicar elas um pouco para você. Olha só, olha aqui do lado. E por que são mais de 10 formas? Porque você pode, logo no início, decidir se você vai produzir e vender ou se você vai comprar e revender. Se você está com muito pouco dinheiro, a primeira sugestão são as rifas. As rifas podem te ajudar muito a crescer esse seu valor de investimento. E, bom, é uma opção que você vai precisar de um pouquinho de dinheiro e pelo menos um celular para você então formar grupos, criar uma maior confiança com outras pessoas, mas não faz aquela rifa longa que demora muito tempo, senão não vai fazer sentido nenhum para você. Define um valor, define um prazo, um valor que vai então pagar essa planta e se é possível para você conseguir mais materiais ou outras plantas. O dinheiro adora velocidade, então quanto mais rápido você conseguir nesse processo, se você está apertado, tá melhor para você. E a segunda forma, olha aí, é uma prestação de serviço, manutenção e cuidados em roças do deserto. Como assim? Bom, já existem alguns viveiros, algumas floriculturas que divulgam a prestação de serviço de cuidado em roças do deserto, como poda, enxertia, replantio. Existem algumas pessoas que têm uma quantidade grande de planta, uma planta muito grande, e não estão interessadas em fazer esse processo, elas só querem ali aquela planta bonita na coleção. Você pode oferecer esse tipo de serviço. É claro que você vai ter que provar que é capaz de fazer, vai ter que mostrar aí as suas plantas, viu só a importância da divulgação. Já aqui na parte de rifa, a divulgação também vai ser importante. A terceira forma que eu coloquei aqui para você é a venda de galhos da poda ou galhos enraizados. Então, se você já tem algumas plantas, tem só uma coleção mesmo, essa é uma das primeiras formas que você está aí sem flor. Claro que vai depender de você saber fazer essa poda. Tá? Então, existem pessoas que compram esses galhos, principalmente se forem galhos de variedades um pouco diferentes. Eu mesmo já comprei. Aí é uma coisa interessante. É claro que quem está comprando também precisa ter a consciência de que pode ter alguma perda ao longo do trajeto aí. Eu mesmo já perdi alguns galhos aí nesse processo. E aqui em quarto lugar eu coloquei então as sementes, que eu venho explicando desde o início dessa semana Loucos por RD, como é que você faz para valorizar cada vez mais essas sementes escolhendo os cruzamentos. Então nem vou demorar nessa parte não. Você também pode fazer a germinação em bandejas para vender essas bandejas de mudinhas no atacado, é uma opção. Você também pode fazer a germinação em copinhos de café para vender essas mudinhas aí no varejo. E você pode pegar essas mudinhas ou qualquer outra em tamanhos diferentes para fazer lembrancinhas, se você tiver aí uma habilidade artesanal, para poder valorizar ainda mais essas plantas. Pode fazer lembrancinhas para o Natal, para aniversário. Eu já vi até rosa do deserto como lembrancinha para casamento. E foi muito interessante, né? Foi umas fotos em rede social, a pessoa estava lá fazendo casamento, e do lado da mesa onde tem ali aquele bolinho bem casado, tinha uma mesa cheia de mudinho de rosa do deserto. Claro que estava num vasinho bonitinho, com enfeite, e foi bastante interessante. Imagina que o bolo, né, o bem casado, na mesma hora ali ele vai acabar. E a lembrança se foi. Não é uma boa lembrança, na minha opinião, pelo menos. Mas a rosa do deserto, imagino que as pessoas que decidiram levar essa lembrancinha, daqui 10 anos elas ainda vão ter a lembrança daquele momento. E às vezes vai ser uma lembrança incrível se essa rosa do deserto realmente crescer e ficar uma planta bem interessante. Eu achei fantástica essa ideia no caso do casamento. E outras opções que você tem, então, a venda de cavalo, tá? Cavalo pequeno, médio ou grande, para as pessoas que querem fazer enxertia. E em nono lugar eu coloquei, então, a enxertia de vários tamanhos. Esse aí é o processo mais queridinho dos colecionadores, dos vendedores, porque você consegue um valor razoável, um valor bom esse material. É claro que você vai ter algumas diferenças de valor com relação a variedades. Algumas variedades são bem mais caras, outras têm um preço mais mediano.
E você vai precisar ter uma boa técnica, né? Não só da enxertia, mas também de adubação para essa planta crescer num tempo razoável. E em 10º lugar, olha só, eu coloquei, não sei se você conhece essa opção, porque ela ainda é bastante rara, que é a venda de plantas, tá, para colecionadores, plantas grandes, plantas únicas, plantas raras, e que são, na verdade, obras de arte, tá? São coisas únicas, né? Ou seria um mercado mais de luxo, um mercado para colecionadores, especialistas, alguém que já consegue enxergar o valor real de uma planta grande, de uma planta bem trabalhada. Mas quanto que vale isso, Luciano? É extremamente complicado saber qual que é o valor de um material desse. Quer saber qual é a minha sugestão? O que é que eu sei com relação a esse mercado? Eu acompanho já orquídea, bonsai e outras plantas há bastante tempo, e isso não é novidade. Eu já fui em exposições de orquídea, tem até um vídeo aqui no meu canal, que acho que o tema é quanto vale, até coloquei em vermelho aqui, quanto vale a sua rosa do deserto, lá eu explico um pouco sobre isso. Mas eu já vi em exposições orquídeas a 12 mil reais, bonsai a 20, 50 mil reais. Da onde é que esse preço sai? Se você olha aí no mercado, a planta é única, não tem nenhuma outra coisa parecida, quem vai escolher o preço é você. E se aparecer mais de uma pessoa interessada, então talvez você tenha que fazer um leilão para poder ver quem é que vai pagar mais, já que é algo tão inusitado, é uma planta. Entendeu? Essa é a principal noção de valoração e de precificação desse tipo de material único e raro. Mas, apesar de todos os valores, até exorbitantes que eu comentei aqui para você, a rosa do deserto ela é muito democrática. Se você gosta de plantas, se você gosta de rosa do deserto, você pode começar aí com um pacotinho com 10 sementes, com 50 sementes. E como eu comentei, naquela parte de como ganhar dinheiro, se você está apertado, as rifas, se você tem pelo menos R$ 90, as rifas podem ser uma opção para você resolver um pouco desse problema. E então aumentando os valores para você conseguir investir mais ainda. Mas se você já tiver aí 50 mudinhas, a minha sugestão é que você já deixe reservado aí no seu espaço um pedacinho, tá, de 1 metro quadrado, porque é mais ou menos esse espaço que você vai precisar daqui a um ano para vasos de 1 litro. Na verdade, vão caber 49 vasos nesse espaço. O outro vaso você vai ter que vender mesmo. Se você for utilizar essas plantas aqui um ano para fazer polinização, para obter vagens, você pode conseguir nessas plantas já com um ano, 150 sementes, por exemplo, por planta. Em alguns casos, tá, ao longo do ano, se você conseguir fazer mais polinizações, escolher uma vagem, fazer outra polinização, você pode conseguir até 320 sementes. É uma média que eu consegui aqui com as minhas plantas. E é uma média anual, tá? 320 sementes num ano com um vasinho. Esse vasinho você vai multiplicar pelos 49 e é possível que você consiga, então, ao longo de um ano, com 1 metro quadrado, com 49 vasos, tá? Cerca de 15.680 sementes. Eu fiz umas contas meio loucas aqui, deu mais ou menos isso. Se você considerar os cruzamentos mais simples, que estão valendo hoje cerca de R$1, dependendo da forma como você comercializar, então você já vai ter, em um ano, com 1 metro quadrado, R$15.680. Mas eu já te falei que você pode valorizar ainda mais essas sementes, dependendo de quais são os cruzamentos que você fizer. E essas plantas, então, podem ser as suas primeiras matrizes que vão crescer e vão te dar um retorno cada vez melhor, cada vez maior. E a sugestão é que você vá, então, selecionando entre essas plantas aquelas que são mais fáceis de polinizar, porque acontece de algumas serem mais difíceis. Quais são aquelas que vão te dar sementes mais bonitinhas, sementes maiores, vagens maiores, porque dependendo da origem dessa semente, você vai ter planta de tudo quanto é jeito. Planta muito produtiva, ou planta que é pouco produtiva, semente bonita, semente feia. Vai selecionando as melhores para você. Daqui 2 anos, 3 anos, essas plantas vão estar cada vez mais produtivas, cada vez mais bonitas. E esse valor,
bem aqui no início, que eu já te mostrei, 15 mil em um ano, ele vai ficar cada vez maior. Eu ainda vou te mostrar mais detalhes com relação a isso, já que o tema aqui é renda extra. Mas olha só, se você já tem aí 20, 25 plantas, tá? Plantas de 4 anos, por exemplo, plantas que estão ocupando um vaso de 5 litros, eu já mostrei plantas dessa forma lá no meu Instagram, já mostrei plantas em vídeos aqui no YouTube desse jeito. Você consegue uma planta dessa, 10 vagens durante um ano, sem muita dificuldade. E com essas 10 vagens, você consegue 1000 sementes em um vaso como esse. Então, 25 vasos vezes 1000 sementes, você tem aí 25 mil sementes. Se for, novamente, daquele cruzamento mais simples, você consegue até 25 mil reais. Pronto, cumpri a promessa de te explicar como é que você vai conseguir 25 mil reais em um ano. Isso aí você divide por 12 meses e você vai ter uma noção do quanto de renda extra, se for importante para você essa divisão mensal, né? Algumas pessoas preferem ter uma visão mensal, outra semanal, outra anual. Mas eu já te mostrei aqui nas aulas anteriores como é que você faz para valorizar as suas sementes. Se você quiser por acaso vender do atacado, pegar um pacotão e vender de uma vez, vai sair bem mais barato. Você vai ganhar menos, mas é possível, tá? Você conseguir aí 12 mil reais de uma vez só. Ou até, naquele caso em que a gente pode multiplicar cada vagem por 500 reais, esse valor vai ser ainda maior. Você consegue aí 50 mil, 100 mil reais por um pedaço de 1 metro quadrado, com vasos de 5 litros. Parece até inusitado para quem nunca parou para fazer as contas, mas é isso mesmo. Mas se você está aí se perguntando, nossa, mas isso é muito difícil, isso é impossível, eu já te falei que para conseguir 10 vagens de uma planta como essa é extremamente fácil. Vou até te mostrar uma imagem aqui de uma planta minha com essa quantidade de vagens. Eu tenho fotos aqui com uma quantidade enorme de vagens em outras plantas também. E é só você observar a quantidade de flor que um vaso como esse é capaz de produzir. Vai depender então aí da sua habilidade, vai depender se é uma planta especial, se você conseguiu fazer o cruzamento com outras plantas especiais e ter aquela noção de que uma única vagem, eu mostrei isso de forma bem clara no segundo vídeo, no segundo dia desse evento, que você consegue 500 reais em uma única vagem, ou seja, 5 reais é uma conta para uma vagem de 100 sementes, então 5 reais por semente. E já apareceu até pessoas nos comentários daquele vídeo querendo esse tipo de semente. Eu recebi até e-mail de pessoas me contando que se aparecer alguém divulgando, elas querem. E deixa eu te contar um segredo. Eu descobri uma pessoa que tem um daqueles cruzamentos muito especiais, o cruzamento entre deixa eu lembrar, a Bridal e a Egg Hall. E por incrível que pareça, essa pessoa está lá na minha comunidade. Ela me contou. Eu não vou divulgar, porque eu não perguntei ainda se eu posso. E eu também não sei nem se a pessoa vai vender ou se ela quer plantar todas as sementes. Bom, a única forma de você conseguir ter essa informação é se você estiver dentro da minha comunidade. E eu posso te dar aqui dezenas de sugestões de como que você pode ter uma renda extra com as rosas do deserto, como é que você pode ganhar mais dinheiro aí com a sua coleção. E te dei algumas outras dicas e sugestões no começo, mas a melhor de todas, com certeza, é você conseguir criar a sua própria planilha, os seus próprios cálculos, e você ser uma pessoa mais organizada. Isso vai te dar noção, isso vai te dar muito mais clareza das possibilidades, do quanto você pode esperar aí com as suas plantas. Olha só uma das coisas que eu faço. Eu não vou demorar muito não, mas eu tenho planilhas com todos os cálculos, com todas as expectativas. Eu coloco aqui, por exemplo, a quantidade de plantas dependendo da idade, do tamanho do vaso, quanto cabe por metro quadrado, qual que é o valor esperado por planta, qual que é o valor total esperado para um ano, quanto tempo que leva essa produção, se é um cavalo, se é um enxerto, se são sementes. Depois eu faço a divisão por mês também para eu ter uma noção muito melhor de como é que pode ser a minha expectativa e quais são as metas que eu posso alcançar. É uma visão
mais empreendedora, mais do pessoal da administração também, para conseguir calcular isso tudo. Eu não sei qual é o seu nível de dificuldade em fazer isso. Você pode até contar para mim aqui nos comentários se você precisa de mais detalhes, de mais dicas com relação a essa parte. Mas eu acho que vai ser muito chato se eu ficar falando da planilha, então eu já vou seguir em diante aqui. E eu não sei se ainda ficou bem claro para você. Eu acredito profundamente que, pelo menos por enquanto, as sementes são um ótimo mercado. Porque tem vários motivos, tá? A logística é muito mais simples, você não precisa comprar um monte de vaso, um monte de substrato, a mão de obra é menor, você não vai ter que ficar carregando planta, caixa de um lado para o outro. Esse é um dos motivos, além de que as comparações, tá, entre os outros produtos, entre as outras opções, a semente ainda está com valor muito bom. Não quer dizer que vai ser sempre assim. Quem conseguir aproveitar esse momento, tá, vai se sair muito bem. Mas em algum momento isso pode mudar. E vou deixar aqui para você como exemplo, olha, uma foto, uma porção de vagem. E esses aqui são vasinhos pequenos, vasinhos de 1 litro, conforme aquele pedaço que eu comentei para você, um pedacinho de 1 metro quadrado, a gente consegue calcular a quantidade de semente esperada para essa quantidade de vagem. E mesmo que você não tenha muito espaço, já que a gente está falando aqui de renda extra, se você tiver só um pedacinho mesmo de 1 metro quadrado, você já pode começar. Olha só, eu vou te dar um exemplo. E olha só, eu vou usar como referência um quadradinho desse com 1 metro, 1 por 1, que vai caber então 49 vasos desse aqui de 1 litro. E, inclusive está chovendo agora, as plantas estão ficando na chuva e eu vou ter que gravar na área interna porque não vai ter como eu terminar. Mas, olha só, pode caber também 25 vasos como esse aqui de 5 litros, é um vaso que eu consigo até 10 vagens no vaso desse aqui, ou até mesmo 81 vasinhos iguais a esses aqui, um vaso de 400 ml. Agora vamos lá para dentro para eu conseguir terminar de gravar. E eu queria fazer até mais demonstrações para o dia de hoje, para essa semana, mas está chovendo muito por aqui. Sabe aquela chuva que começa, para, começa, para? Então, isso me impediu de conseguir fazer algumas imagens externas que ficassem até mais interessantes. Mas é assim, a gente tem que enfrentar os problemas. Mas você viu aí, só nesse quadradinho, as plantas bem organizadas. E, bom, se você utilizar esse 1 metro quadrado como um módulo, como um lote, você consegue então simplesmente multiplicar para a área que você tiver disponível aí. Escolhendo então qual vai ser a atividade que você vai realizar, se é produção de quadro, de enxerto, de semente. Tem várias opções, como eu mostrei. E é claro que se você pegar essas plantas que estão no chão e colocar em uma bancada, vai ficar muito melhor. Como, por exemplo, nessa foto aqui. Essa aqui é a minha produção, um pedaço da minha produção na área rural. E tem muitas vantagens de uma bancada. As plantas ficam mais protegidas, a ventilação é melhor, a ergonomia, o trabalho ali em pé também melhora. Mas isso depende da condição de cada pessoa. É você que vai definir, que vai descobrir qual é a sua condição atual e como é que você vai fazer isso. E você deve utilizar essa medida de 1 metro quadrado para você poder calcular tudo que você for precisar. Adubo, número de vaso, as suas expectativas, mas não adianta nada todos esses cálculos se você não tiver um bom cultivo básico, um bom cultivo inicial. Porque essa base de você conhecer o substrato, conhecer o ambiente, é fundamental. E eu conheço pessoas que gostam muito de rosa do deserto, que adoram, mas não adianta nada só gostar, tem que colocar a mão na massa ali e realmente colocar todo o sistema para funcionar. Como eu já comentei, esse cultivo básico, então, de você conhecer o substrato, saber reconhecer se ele está realmente bem drenante, se não tem uma acidez ali, ou se pode acontecer uma elevação da acidez que pode prejudicar um pouco o desenvolvimento. Se esse substrato tem uma boa retenção de água e de nutrientes, porque isso vai mudar bastante dependendo dos materiais. Isso é só um pedacinho do básico. Você conhecer ali
a forma de rega, a quantidade de água que a sua planta precisa para se desenvolver bem. E é claro, não adianta nada todos esses cuidados se você não souber reconhecer como é o seu ambiente. Por exemplo, será que tem granizo na sua região? Se tiver, você vai precisar realmente de uma cobertura, de uma estufa. Mas você sabia que algumas pessoas conseguem cultivar sem nenhum tipo de estrutura? Só as bancadas ao ar livre, ou às vezes até no chão. Sabe o que é que diferencia isso de uma pessoa para outra? É a região. Você precisa compreender quais são as necessidades aí do seu local com relação à estrutura, com relação a cuidados. Essa é uma das coisas que eu ensino no método RDG. E não adianta você não fazer o básico, você não reconhecer todas essas partes, a adubação, o substrato, a rega e o ambiente, e querer avançar para o próximo nível, você querer ter plantas cheias de flores, você querer fazer enxerto, fazer as polinizações. Essa já é uma fase mais intermediária. Sem esse cultivo básico, as coisas não funcionam, não vão para frente. E é nessa fase mais intermediária, e é assim que eu faço a divisão do método, tá? Eu coloco de uma forma que fique mais didático entre a parte básica, a parte intermediária e aquela parte que é realmente avançada. E aqui no intermediário você vai precisar saber muito sobre a parte de proteção, porque se você fizer enxerto, se você tiver vagens, esse material, esse seu trabalho vai estar correndo alguns riscos de ter uma praga, risco de ter alguma doença, e você vai precisar saber escolher então os produtos, como proteger, qual a melhor forma de proteger. E essa é uma das coisas mais importantes para você não ter prejuízo, para você não ter uma surpresa desagradável. Eu gosto muito da parte de monitoramento. Eu não gosto de ficar jogando um monte de produto sem necessidade, sem ter certeza. Então, como é que eu faço a escolha? Eu faço a escolha do produto conforme o problema. Primeiro eu reconheço o problema e é assim que eu vou te ensinar. Tá? Eu ensino como é que você faz para identificar se é um ácaro, se é um fungo, se é algum outro problema, se é só um inseto. E aí, para cada problema, você vai ter então uma solução diferente. E entre todas as formas de renda extra que eu citei aqui para você, se por acaso você tiver um espaço maior, tiver disposição e até um pouco mais de dinheiro para investir, você pode escolher qualquer uma daquelas formas de rendimento com rosa do deserto que eu comentei aqui, que eu citei para você. Você vai, por exemplo, poder produzir cavalo, para quem estava querendo fazer enxerto, e olha que a procura por esses cavalos está grande nesse momento, tá? Não está muito fácil, principalmente para quem é pequeno produtor, conseguir fazer um contrato, encontrar um produtor, não é mole, principalmente com um valor interessante. E só quem vai conseguir fazer isso é quem tem uma área grande e tem até como ter uma mão de obra minimamente treinada para conseguir fazer essa produção. Mas o que é que eu não aconselho, o que é que eu não faria no começo? Principalmente se você é iniciante, se a sua área é pequena. É justamente isso, a produção e venda de cavalo. Apesar de ser interessante, se você já consegue produzir suas próprias sementes, você pegar aquela semente e fazer ela valer, ela valorizar ainda mais, tá? É melhor do que qualquer conta em banco, qualquer tipo de aplicação de investimento, mas exige espaço e um conhecimento de logística um pouco maior. E a venda de enxertos grandes também pode ser uma dificuldade, tanto para encontrar os cavalos, quanto justamente por causa dessa logística. E tem, quais são as desvantagens relacionadas a isso? A relação do investimento com o retorno é um pouquinho menor do que outras formas que eu mostrei aqui. Vai exigir uma área maior, vai exigir mão de obra, exige logística e um investimento maior também. Ou seja, para quem está no começo, para quem tem uma área pequena, essa é uma das partes que não compensa. E até agora eu falei muito sobre faturamento, quanto que você pode ganhar, mas tem também a parte de custos, tá? Para você ter o valor real de quanto é que você vai lucrar. Aquela planilha que eu mostrei, aquela organização, ela é fundamental. E a questão do custo, ela é muito individual. Depende de quanto que você vai conseguir aí o substrato, que tipo de substrato você vai utilizar. Se você está próximo
das indústrias que produzem os vasos. E todos esses valores mudam muito de uma pessoa para outra. Difícil eu conseguir deixar isso aqui claro. Eu posso até montar todos os itens para você, mas os valores você vai ter que definir de acordo com a sua região para saber qual é o seu custo específico.